ou eu faço tudo perfeito, ou eu abandono tudo. De onde que vem essa mentalidade? E por que ela pode ser muito sabotadora no nosso processo? É o que a gente vai descobrir hoje. Eu sou a Cássia Helena, sou pesquisadora, especializada em comportamento alimentar e também tenho uma escuta aprofundada para a prática clínica. E eu sou a Karina, especialista em gestão, com olhada aprofundada em rotina, nutrição e comportamento. E esse é o podcast Entre Nutris. Sejam muito bem-vindos. Aqui a nossa proposta é conversar com vocês sobre a nutrição de uma forma mais leve, descontraída, como se fosse um bate-papo mesmo. Então, Ká, me conta um pouco como que você observa esse comportamento de 8 ou 80 na sua prática clínica com seus pacientes, se isso é muito frequente, como que você lida com isso? Sabe que é muito frequente? Imaginei. E eu acho que não é só o perfil dos pacientes que eu atendo. Claro, também se encaixam ali, né? Mas eu sinto que a gente tem uma certa facilidade em generalizar as coisas em um ou outro. Sabe, tipo, pensamento binário? Sim. Eu acho que isso é um pouco costumeiro, assim, do ser humano, mas eu percebo que quando a gente fala desse processo, de olhar para a relação com a comida, para a relação com o corpo, e até de seguir, né, as orientações, entra muito nessa questão da rigidez. De ou eu faço tudo certinho, ou não faço nada. Que é o que a gente costuma dizer que é o 8 ou 80, né? É engraçado porque a nutrição voltada para o comportamento alimentar, ela bebe muito da fonte da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. E existem alguns padrões que a TCC identifica, que são os pensamentos sabotadores, vamos dizer assim. Que são pensamentos disfuncionais, que tornam os teus hábitos, a tua mudança de comportamento disfuncional. E um desses padrões é justamente o 8 ou 80, que é o tudo ou nada, né? Então é um pensamento dicotômico, assim como a gente falou no início do episódio. Ou eu faço tudo perfeito, ou eu não faço nada. Ou tá tudo certinho, ou tá tudo errado. Então, se a gente for parar pra pensar, são dois extremos. E entre esses dois pontos, não existe nenhum ponto ali. É uma linha rígida que separa um e outro. E ou eu tô em um, ou eu tô em outro. Então, acho que a gente pode pensar também no ou, né? Sim. Ou é isso, ou é aquilo. E nunca um e. Nunca uma vírgula. Eu acho que tem muito a ver também com o que a gente já falou em outros episódios sobre metas. Que a galera coloca lá uma meta, tipo, de começo de ano, né? Que a gente até fez um episódio sobre isso. Uma meta muito distante do que a pessoa faz hoje. Então, não me exercito nenhum dia da semana. Não, então agora eu vou começar a me exercitar, vai ser todos os dias. 7 dias. Assim. 7 dias da semana. Então é algo muito distante, né? Então sai do 8, que é basicamente não se exercitar nunca, para ir para o 80 de ir todos os dias. E eu entendo que a maioria das pessoas talvez não consiga de uma hora para outra, de um dia para o outro e de um extremo para o outro. E aí causa frustração. Não sei se na parte que você observa, principalmente de comportamento alimentar, se também é dessa forma, mas eu imagino que sim, né? Essa questão da frustração, porque não colocou um padrão lá muito alto e não conseguiu atingir, né? A frustração eu sinto que tá implícita mesmo, mas com ela vem a sensação ou de vitória ou de fracasso. Então, são extremos que requerem até muita energia, né? Pra você estar sempre ali em um ou em outro. E eu imagino que seja frustrante mesmo, porque a gente quer estar no extremo positivo, no extremo do bom, né? E do certo e do perfeito. E isso cobra bastante, até da nossa saúde mental também. Sim, total. E acho que nesse sentido, tem muito a ver com a rigidez, que é o que a gente falou. E acho que essa falta de flexibilidade também é uma coisa que pode ser melhorada. É uma habilidade, né, que pode ser ali exercitada. Mas muitas vezes a pessoa não sabe como. Eu sempre vou lembrar de um paciente que, não sei se eu já falei isso no episódio, em algum podcast, episódio do podcast, acho que não. Mas é um paciente que ele tinha essa rigidez muito forte, do 8 ou 80. E aí teve uma vez que ele citou que no fim de semana, ele não só meteu o pé na jaca, ele meteu os dois pés na jaca e usou a jaca de pantufa. Nossa!
E isso me marcou muito, porque eu fiquei... Nossa, deve ter sido tão frustrante, de fato. E um extremo tão oposto mesmo, que não é um pequeno deslize. Acho que entra ali um outro convidado, que é o Jaque, né? Sim. Já que é fim de semana, já que eu vou deslizar, já que eu vou pisar na jaca, vou usar as duas. Vou pisar com força. Nossa, mas ele conseguiu ainda trazer mais peso para essa expressão, que já é um pouco pesada, né? Nesse sentido de pisar na jaca, assim, chutar o balde. Mas ele conseguiu trazer mais peso ainda para isso. Então, realmente, imagino que a sensação dele tenha sido de, nossa, foi tudo pro lixo, né, agora. Sim, tudo abaixo. Então, ou é perfeito ou não é. Uhum. E eu tava falando da TCC, né? Mas na própria nutrição, além dessa brincadeira, né? Do fenômeno do Jaque, que é... Já que eu fiz errado, então eu vou botar tudo a perder, vou botar a ladeira abaixo. A gente tem também essa percepção de mentalidade de dieta. Total. E isso é muito comum na prática clínica. Talvez o paciente até reconheça com mais facilidade que ele tem uma mentalidade de dieta do que ele tem um pensamento dicotômico, que ele tem uma rigidez. Então o que aparece na fala dele é ou faço tudo certo ou faço tudo errado. Ou às vezes assim, puxa, Nutri, fiz tudo certinho. Sabe essa coisa assim? Do certo e errado. Né? Isso. Então, nessas nuances que a gente vai pegando esse discurso de mentalidade de dieta. Total. E é muito comum, né, escutar assim a galera, fiz tal coisa, mas eu sei que é errado, tá? Tipo, querendo se justificar, né, ali do certo e errado mesmo. Então, é nessas pequenas coisas que a gente vai ligando os pontos e vendo, nossa, acho que essa pessoa realmente precisa trabalhar um pouco essa flexibilidade mental, né? Nesse sentido de mentalidade de dieta mesmo. E até teve aquela paciente que você acompanhou também, que eu atendi com a sua supervisão. Não sei se você lembra dessa parte de rigidez mesmo, que também a gente foi percebendo bem aos pouquinhos, né, através da fala dela, essa questão de mentalidade de dieta. Mas aí depois, quando teve a segunda consulta, né, a gente até conversou sobre isso, porque durante esse acompanhamento de um mês, ela trouxe uma questão que era relacionada à fruta. Então era tipo, um exemplo, lá no plano alimentar tem pera e outras 10 frutas para substituir a pera. Só que, por algum motivo, ela acabou comprando uma fruta que não estava entre essas, né, que estavam na lista de substitutos. E ela ficou se perguntando se seria possível ela consumir aquela fruta. Porque não estava ali no plano alimentar, não estava escrito, né? E aí, através dessa pergunta, também desse comportamento, que a gente conseguiu observar, né? O quanto realmente é um pouco rígida essa mentalidade por conta de, poxa, é uma fruta. Então, será que a gente precisa se preocupar tanto, né, em seguir tão na risca ali aquele plano alimentar relacionado à fruta? Poxa, uma vez ali, né? Então, você lembra que a gente começou a trabalhar com ela essa parte justamente de flexibilizar através dessas escolhas que são tranquilas, né? Então, fruta é uma coisa tranquila, você pode escolher entre comer banana, maçã, morango, enfim, tanto faz. E é bem interessante ver isso, que quão comum é encontrar esse tipo de pensamento, né? Sim. E eu entendo quando a pessoa é muito rígida, ou tem muita rigidez, né, melhor dizendo, ela olha ali para o plano alimentar e fala, é uva, ou pera, ou maçã. Então, olha o ou ali, né? De novo. E, puxa, só tem morango na minha casa, então não vai dar. Não vou comer. Então, não vou poder comer. Ou então, já pensa, putz, comi, mas fiz errado, não segui o plano, né? E eu entendo isso, deve gerar muita frustração. E também muita cobrança, né? Tem uma frase maravilhosa em relação a esse pensamento dicotômico, do tudo ou nada, 8 ou 80, pensando até nesse ponto que liga um e outro ser justamente uma linha inflexível, uma linha rígida, é que a rigidez demais ela quebra. Então, se a pessoa não traz a percepção de que é necessário ter flexibilidade, ela não vai sustentar. E aí, lógico, quando ela não sustenta, tem a frustração envolvida, com certeza. Mas é uma cobrança tão grande de ser isso ou aquilo, binário, né, 1 ou 0, que a gente esquece que o ser humano ele é tão complexo. E a gente não
não poderia, ou poderia estar fazendo diferente, né? Uhum. Poderia estar ali integrando mais números entre um ou outro e somando mesmo essas experiências, né? Então, a gente já falou bastante de flexibilidade em alguns podcasts, em alguns episódios, mas eu sinto que não tem como ser diferente do que isso, do que trazer a percepção de flexibilidade. E talvez o paciente só não saiba ser flexível. Exato, exatamente. Então, nosso papel também tá aí, né? Mas tem até me veio assim esse exemplo, né, da questão da alimentação. Eu vejo muito pessoas que, por exemplo, têm o objetivo de emagrecer e têm dificuldade de lidar com a disponibilidade de alimento. Então, para elas se sentem mais tranquilas se elas ficam sem comer nada ou sem ter acesso àquele alimento. Então, né, o 8 ali, no caso um extremo, né, jejum total ali, fazer dieta líquida, essas coisas, né, mais extremas, do que pegar e fazer uma reeducação alimentar de fato, começar a ter refeições mais equilibradas aos poucos. Então, eu vejo que isso é comum. E aí, como quebrar esse paradigma mesmo e essa crença que a pessoa tem de que é mais fácil o extremo do que o equilíbrio? É muito difícil, muito complexo isso. Mas é uma ótima pergunta. Porque se eu chego para o paciente que tem esse perfil dicotômico, né, do 8 ou 80, e falo para ele, paciente, a partir de hoje a gente vai flexibilizar a tua rotina. Você vai poder comer qualquer fruta que você queira, que você esteja com vontade. Vou te dar aqui um plano alimentar que vai dizer lá para você assim, uma fonte de amiláceo ou carboidrato, enfim, como queira chamar. Uma fonte de proteína ou alimento construtor, não sei. E uma fruta, que é um alimento regulador ali, uma fonte de fibra. E aí você escolhe, tá bom? Às vezes ele vai ficar tão perdido, porque acho que é um critério importante também da gente discutir. Quando a gente fala de um plano alimentar em que eu queira trabalhar, pensando na autonomia lá na frente, né? Mas essa flexibilidade do paciente, muitas vezes eu vou ter que falar a língua dele, porque senão ele não vai entender. Então, se eu quero que ele tenha flexibilidade, é isso que você falou, é um paradigma, mas também é meio paradoxal, porque eu vou precisar falar a língua dele para conseguir acessar ele e fazer ele conhecer uma nova linguagem. Sim. Então, estamos falando ali dos números binários, né? Talvez me utilizar desse código para me fazer ser entendida, para justamente falar para esse paciente, mostrar para ele que a alimentação, que é o que nos cabe ali, né, não é só 0 e 1. Então, muitas vezes, e talvez isso seja uma percepção difícil de compreender entre os nutricionistas, entre nutris, né, mas muitas vezes eu vou ter que ser um pouquinho, não digo rígida, mas um pouquinho dicotômica, para que o paciente consiga ler, interpretar e justamente aumentar esse repertório a partir disso. Sim, perfeito. Então, talvez no começo eu precise falar para ele ou é pera ou é uva. E aí, num segundo momento, falar, puxa, mas tinha morango. Então, agora a gente vai incorporar ou pera, ou uva, ou morango. E aí, na próxima, ou pera, uva, morango ou banana. Até que ele compreenda que esse repertório cresceu de uma forma tão simples que ele consegue seguir. E aí, de repente, não é mais ou um ou outro, mas a adição, né? A soma. Perfeito. E também tem eu vejo muita relação com essa questão a escala de prontidão do paciente. Então, por exemplo, se a pessoa chega assim, né, já com essa crença de, eu preciso de um plano alimentar, eu preciso que você me passe um plano alimentar bem estruturado, bem rígido, que me fale exatamente o que comer, as quantidades que eu quero, e ele tem essa expectativa dessa sua entrega. Se você pega e da sua cabeça, pensa assim, nossa, essa pessoa tem uma mentalidade de dieta, ela tem essa rigidez, vamos começar a trabalhar de cara essa flexibilidade? Então eu vou passar lá para uma coisa bem ampla. Uma fruta, um isso, um aquilo, escolha.
é o que você falou, a pessoa vai ficar perdida e também muito provavelmente insatisfeita, porque ela vai poder pensar, poxa, mas eu pedi uma coisa e a profissional me entregou algo completamente diferente, qual que é o sentido de eu continuar o acompanhamento? Então, se a gente fala a língua do paciente de início, talvez ele mesmo acabe percebendo algumas coisas com o tempo, que foi inclusive o caso dessa paciente que eu acabei de comentar, né? Então, de início foi feito um plano alimentar mais estruturado, e aí passaram-se 30 dias até que ela mesma percebeu que estava tendo um pouco de dificuldade no sentido de se sentir muito cobrada. Então, ou ela seguia perfeito, ou ela sentia que ia tudo pro lixo. Então, ela trouxe essa percepção, e aí com isso a gente pôde usar esse gancho para fazer as alterações necessárias para trabalhar a flexibilidade. Então, é muito importante isso, porque senão a gente vai impor algo para aquele paciente que ele ainda não está pronto para mudar, ou enfim, ainda não tem essa consciência de que ele, não é que precisa mudar, mas que talvez seja, traga algum benefício para ele mudar ou flexibilizar um pouco. Maravilhoso. Acho que quando a gente fala do perfil profissional, que também é um dos nossos objetivos nesse espaço do podcast, é fazer com que o nosso colega de nutrição entenda que não precisa ser de um jeito ou de outro. Então... Total, assim como o paciente, né, não precisa ser 880, o profissional também não, né? Exato. Porque se a gente sai da faculdade, por exemplo, eu acho que é importante isso. O nutricionista, não sei se eu já falei isso em algum momento, mas é legal reforçar isso. A gente tem um papel social. A gente tem um papel do que a sociedade espera do profissional nutricionista, que é justamente essa de atravessar essa minha autonomia, atravessar essas minhas escolhas e que o profissional me diga o que e o quanto eu tenho que comer. Então, até flexibilizar isso e mostrar para a população de forma geral, para os nossos pacientes ou não, que o nutricionista vai além disso, é aquilo que a gente estava comentando agora há pouco. A gente precisa, talvez, começar nos adequando a essa linguagem, nos adequando a esse papel e, a partir disso, trazendo essas novas perspectivas, essa nova linguagem. Exato. E, para isso, a gente não pode se dar ao luxo de ser dicotômico. A gente não pode se dar ao luxo de ser isso ou aquilo. Perfeito. Essa profissional ou essa. Esse perfil ou esse. A gente também precisa se convidar a se colocar nesse lugar, não só no lugar do paciente, né, que, puxa, é dicotômico ali, o que ele vai entender, mas no lugar desse profissional. Sim. Que tá tentando fazer as coisas um pouquinho diferentes, né, então, tentando ver um pouquinho pra cá, mas que a sociedade, ó, espera isso aqui dele. Então, novamente, né, tentar encontrar esse meio do caminho também requer flexibilidade da nossa parte. Perfeito. Porque senão eu saio da faculdade sabendo que vou passar uma dieta, um plano alimentar, ou enfim, como preferir chamar, né? Eu vou passar essa orientação nutricional, esse plano dietético, mas eu vou tentar falar a língua do meu paciente, mas eu também quero que ele tenha autonomia, eu também quero que ele trabalhe a flexibilidade dele. Mas será que eu tô trabalhando a mim? Exatamente. Esse é um pouco maleável também, dependendo da situação, dependendo do paciente, dependendo do momento em que aquele paciente se encontra. Acho que é super importante até para nós, como profissionais, ampliarmos também a nossa visão e também a nossa cartela de pacientes, né? Porque, claro que vão ter pessoas que vão se identificar mais com a sua conduta ou menos, mas se você já vem com essa questão de ser muito num extremo, vão ter cada vez menos pessoas se identificando com você. Então também é complicado, e é exatamente aquilo que você comentou. Às vezes o paciente vai chegar para você com a visão mais de senso comum que a sociedade tem sobre o papel do nutricionista. Perfeito. E como que do nada a gente vai falar, não, eu não sou esse tipo de profissional, eu não vou fazer isso que você está esperando de mim. É um pouco complicado, né? Então é um caminho, e a gente tem que entender se aquele paciente está pronto para aquilo naquele momento ou não. É bem importante essa perspectiva do profissional também. Se a gente está pronto também, né? Para auxiliar o paciente por esse caminho. Perfeito. Um pouco mais flexível. E, de novo, falando a linguagem dos
futuros nutris ou já nutris, a gente aprendeu isso. A gente aprendeu, por exemplo, o que é uma alimentação saudável, equilibrada, quais são os alimentos corretos, melhores, mais nutritivos. Olha a linguagem ali. A gente aprende a partir dessa linguagem dicotômica. Sim, total. Vou dar um exemplo bem clássico. Alimentos ultraprocessados. A gente sabe, a gente tem no nosso cerne, assim, no nosso HD interno, né, de que, na nossa placa-mãe, de que alimentos ultraprocessados são ruins para a saúde. Olha a linguagem, olha a dicotomia ali, o 880. Então, se na nossa própria formação a gente já tem essa base de linguagem, também não dá para esperar que todo profissional nutricionista, colega nutricionista, entenda esse conceito da importância de trazer flexibilidade para o paciente. Perfeito. Vão ter profissionais que muito provavelmente vão ter uma conduta um pouco mais rígida também. Então, no sentido de, traz um plano alimentar talvez mais padronizado, que não seja tão adaptado à rotina daquele paciente, e fale, você tem que seguir isso. Se você quer ter esse resultado, siga isso. Não, mas eu posso comer... Não. Isso. Então também é da conduta de cada pessoa, de cada profissional. Infelizmente existem ainda profissionais que são assim, né? Mas também eu imagino que existam pacientes que se identifiquem, então... Porque não tem certo ou errado. Exatamente, não é dicotômico. Não é dicotômico, então... cabe a gente se colocar nesse lugar também dicotômico, para entender o quanto tá tão enraizado na sociedade que a gente, fazendo parte dela, também não consegue, né, fugir muito disso, atingir um nirvana, assim, de não, eu sou um profissional muito diferente. Eu não sou assim, eu sou assim. Mas até isso é um pouco dicotômico, total, né? Exatamente. E eu acho engraçado a gente se colocar nesse lugar, porque cai por terra. Muito provavelmente a gente facilmente se coloca, se encaixa nesse lugar dicotômico. Eu acho que em algum momento ou alguma área da nossa vida, muito provavelmente todos nós somos um pouco assim. Então, acho que tem pessoas que têm mais visível e mais forte essa rigidez mental, mas ainda assim, acho que para alguma coisinha a gente sempre é um pouquinho dicotômico. Então é difícil encontrar até o equilíbrio dentro disso. Mas ainda assim acho que é possível. E sabe o que me veio como uma reflexão, talvez para a gente fechar essa pergunta central, que é, você começou falando o quanto isso é frustrante para o paciente, né? Mas o quanto isso é frustrante para o profissional também. Eu ir lá, calcular... Eu tive um encontro, né, com os alunos esses dias, a gente falou sobre isso. Eu vou lá, calculo uma dieta maravilhosa, redondinha, e aí o paciente não segue. Como isso é frustrante também. Muito. Então, no fim, a gente tá falando desse convite, né, pra gente ser um pouco mais flexível na nossa profissão também. E entender que o paciente, ele também tem essa linguagem, talvez assim como a gente, e que vale o convite para o paciente e para a gente, para ser um pouquinho mais flexível, a ponto de tornar esse processo menos frustrante, né? Seja ali seguindo um plano alimentar, seja passando um plano alimentar. Perfeito. Muito bem, então Ká, vamos falar um pouquinho da boca para fora? Vamos. Então, Ká, no episódio, né, anteriormente, eu até comentei sobre como eu acho que todos nós um pouquinho, em alguma área da nossa vida, talvez a gente tenha um pouco esse padrão de 880, de tudo ou nada. Você consegue se lembrar de alguma situação da sua vida, ou alguma área, algum dia, alguma coisa que aconteceu com você, que você enxergou esse padrão acontecendo na sua cabeça, ou até no seu comportamento? Muito. Muito. Eu tento ter uma rotina um pouquinho mais estruturada, no sentido de manejar, assim, pensamentos acelerados. Eu tenho muitos pensamentos acelerados. Vou dar essa informação aqui para vocês. Então, boa parte de lidar com esses pensamentos mais acelerados é ter uma rotina mais previsível. E uma rotina mais previsível requer muitos rituais. Sim. Então, se eu não consigo seguir esses rituais, eu sinto que eu não consigo flexibilizar tão rápido assim. Então, apesar de hoje já ser muito melhor, eu sinto que
quando eu sigo esses rituais, é mais organizado. Tá. Parece que se eu não sigo, o caos reina, assim, Entendi. começa a reinar, sabe? É como se seguir o planejado fosse o certo e, putz, saiu do planejado, agora deu tudo errado. É mais ou menos por aí, assim? Esse é o esperado. Uhum. Então eu até consigo flexibilizar ali de, não fiz o ritual da manhã, mas eu preciso fazer o ritual da noite, senão as coisas vão desandar. Entendi. Então acho que isso ainda é um pouquinho, não digo inflexível, mas que dá pra trazer bastante flexibilidade pra esse processo. Interessante. Mas já tá melhorando, né? Você comentou. Então. Tá melhorando, a gente tá tentando flexibilizar um pouquinho, estamos no caminho. Entendi. E você? Eu acho que eu sou bem parecida nesse sentido, mas até pegando o gancho de uma outra coisa que a gente falou num outro episódio sobre a questão de ser autônomo. Que a gente comentou sobre uma rotina um pouco mais flexível, mas ao mesmo tempo também a gente tem que ter uma certa estrutura, senão a gente acaba não fazendo nada, né? Então, pra mim, o que às vezes acontece é, por exemplo, aconteceu uma reunião lá no meio do meu dia, tipo 2 da tarde, que me desestabilizou, fiquei estressada, minha vontade é de tipo, eu não quero mais fazer nada hoje o dia inteiro, e de largar tudo. Então é muito esse negócio de tudo ou nada, porque ou, não, a reunião teria corrido bem e eu ia lá continuar trabalhando até o final do dia, ou é tipo, nossa, foi uma droga a reunião, então eu vou largar tudo e vou ficar aqui no sofá sem fazer nada. E é engraçado porque, como a gente de fato tem essa flexibilidade por ser autônomo, se naquele dia não tenho nenhum compromisso com o horário, às vezes dá vontade mesmo de largar tudo, sabe? E de tipo, não quero fazer nada. E imagino, acho que já aconteceu de eu realmente ficar sem fazer nada, sabe? Tipo, não vou fazer, e é isso aí. Então, é bom porque eu tenho essa liberdade de escolha, né? Tipo, não tenho nenhum compromisso agora, não tenho que ficar batendo ponto, vou ficar aqui sem fazer nada mesmo. Mas, ao mesmo tempo, por conta desse pensamento de tudo ou nada, chega no fim do dia que eu fiquei lá no sofá, eu fico me sentindo frustrada também, né? Então, tipo, a reunião deu errado, tudo deu errado depois disso, né? Então, acho que nesse sentido profissional é meio que dessa forma que acontece comigo também. Aí eu me compadeço. Nós autônomos. Porque é muito diferente, né? Alguém que trabalha ali num regime de CLT, num regime mais estruturado em relação a horários. É um pouco mais fácil seguir. Do que você fazer a sua própria rotina. Exatamente. Parece lindo, né? Mas na prática tende a ser frustrante também. É um pouco, porque é aquilo, você tem a liberdade de escolha, de ficar sem fazer nada, por exemplo, mas também se você tem um nível de autocobrança, se você fica sem fazer nada, você se sente muito mal depois. Então é complicado manejar isso também, né? E como é que você lida com essa frustração? Eu acho que eu só engulo seco e no dia seguinte recomeço. Eu acho que é um pouco disso, assim. Não fico me remoendo muito tempo, mas obviamente que vem um pouco de, os pensamentos, né? O dia foi péssimo. Então generalizar também, né? Tipo, a reunião foi às 2 da tarde. Cara, mas de manhã até às 2, como foi? A sensação no fim do dia é que tudo deu errado no dia. Mas não foi bem assim, né? Engraçado que a generalização é um pensamento disfuncional também. Totalmente. E talvez seja meio que um efeito dominó, né? Se vem um pensamento disfuncional, às vezes vem o outro. E vai puxando, né? Uma coisa puxando a outra. Mas eu acho que é isso também. Tentar quebrar esse ciclo, né? Então é o que eu falei. Veio o sentimento de frustração? Beleza. Que saco, nananã. Mas quebra o ciclo. Vai dormir, no dia seguinte recomeça como se nada tivesse acontecido. É um pouco disso, eu acho. Acho muito legal. Eu me compadeço também e me vejo nessa situação. E acho que vem essa percepção será que a gente se permite se frustrar também? Porque até puxando o gancho, né, do que a gente falou hoje no episódio, do 880... ou o dia tá perfeito ou não tá. Ou deu certo ou deu errado. Se deu errado, então só amanhã. Até isso tem um pouquinho de dicotomia ali também, né? É verdade. E será que não seria um bom convite, assim, pra gente se permitir, talvez, se frustrar? Porque pensando nisso, como é que a gente lidaria com essa frustração, então? Além do amanhã recomeço porque hoje deu tudo errado. Pois é. Eu acho que talvez olhar... É o que eu falei, né, também. Talvez pegar esse convite de olhar pro dia, né, que passou... E relembrar também, não só das coisas ruins, né, que aconteceram, mas também, de manhã até a reunião que deu errado, o que aconteceu de bom, né?
E com certeza tem algo que aconteceu de bom, nem que seja muito pequeno, mas você vê o nascer do sol pode ser algo já que, né, se você tá com uma mente mais tranquila, assim, você vai ver como algo positivo no dia, então... Tá, então você tá falando que achei o máximo que você falou ali de bom, de errado, que é bem essa linguagem Total. dicotômica. Mas talvez a gente possa contestar, né? Contestar se aquilo de fato tem 100% de veracidade. Uhum. Poxa, será que meu dia foi realmente Exato. errado? Mas e aquele pôr do sol lindo que eu vi de manhã? E aquele café gostoso que eu preparei pra mim? E aquela situação no meu trabalho que deu certo, né? Ou foi melhor do que eu esperava. E aquela sensação de vitória que eu tive antes de me sentir frustrada Sim. por conta disso que deu errado, né? Será que isso não é valioso o suficiente? Então, acho que também estamos falando de reconhecer pequenas vitórias no nosso dia e também contestar, né? Contestar se aquilo é 100% verdade. Talvez seja um bom caminho para lidar com essa frustração. Perfeito. Mas e você? Você tem alguma dica para compartilhar com a gente de como que você lida com essa sensação de dicotomia? Você é uma pessoa dicotômica? Escreve aqui pra gente que a gente quer saber como é que você lida e se você se reconhece dessa forma. Se você tá assistindo a gente no YouTube, já se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. E se você tá ouvindo a gente no Spotify, também já se inscreve para receber a notificação dos próximos episódios. Até mais! Até mais!